Eduardo, estou te protegendo, meu amigo. Jesus te ama e... Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, seja muito bem-vindo, bem-vindas, meus amigos, minhas amigas, do Quai, do Face, de todas as redes sociais. Antes de começarmos, deixe o seu joinha, né? Compartilhem, comentem e bora para mais uma leitura, para nossa continuação do Novo Testamento. Hoje vamos estudar sobre a parábola do vinho, né? Dos dois filhos, parábola dos dois filhos na vinha. Para não nos alongarmos muito, vamos lá. Jesus pergunta, né? Mas que vos parece? Então, Jesus estava conversando lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 32. Jesus estava orientando, conversando, né, com seus discípulos, com o povo, né, com a população, e Jesus faz uma pergunta para o povo e para nós também. Jesus faz assim, mas o que vos parece? Como Jesus, o que vocês pensam? O que vocês acham? Aí o povo para, né? Que pergunta Jesus vai falar? E Jesus começa. Um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, esse homem disse para o filho: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Esse filho, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Ele deu a entender para o pai que nem quando a gente fala com o supervisor, né? Com o líder, com o gerente, um patrão, uma patroa. Né? Fulano, vai, me ajuda aqui, faz aquele serviço para mim ali. Aí o patrão sai, né? Vai resolver os probleminhas dele. E a gente diz que vai fazer, mas não faz. Né? E aí, tem aqueles que brigam, eu sou não sei o que, mas acaba indo fazer, né? Então, isso acontece nos dias atuais, nos locais de trabalho. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Aí Jesus vem com a seguinte questão: Qual dos dois, qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Aí, algumas pessoas, aqueles mais corajosos, né? Porque para responder para Jesus assim, não, tem que ter muita coragem, né? Porque a gente vai estar sempre errado perante ele. Disseram: O primeiro, o primeiro, o primeiro, mestre, o primeiro. Aí Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, ou a verdade eu digo para vocês, que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho da justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes
ou creram. Vós, porém, vendo isto, lei depois vos arrependestes para o crer. Bom, aqui termina, mas para que Jesus está falando isso? Porque dá para ver aqui pelo texto de Mateus, lá no capítulo 21, no versículo 28 até o 32, que Jesus está falando para alguém diretamente, né? Está dando uma indireta ou até direta mesmo. Para quem? Sempre no meio do público tinha, às vezes nitidamente, declaradamente, mas sempre tinha escondido ali para ver o que Jesus estava travando, né? Seus apóstolos, seguidores, tinha publicanos, fariseus, né? Doutores da lei. Por que diziam doutores da lei? Porque eles, né, eram que nem nós. Né? Liam, no caso deles, a Torá, que seria a Bíblia, né? Liam, conheciam, praticavam, faziam as práticas religiosas, tudo certo. Né? E Jesus então estava falando para eles. Porque os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Por quê? Porque geralmente, e ainda nos dias atuais, nós, espíritas, evangélicos, católicos, nós religiosos, nem todos é lógico, mas em sua grande maioria, por nós termos um conhecimento a mais, nós acabamos agindo como os fariseus, como os escribas. E aí a gente acaba julgando, né? Julgando e condenando e jogando a chave fora dos nossos irmãos, das nossas irmãs. É ou não é? A gente julga. Vê a palavrinha que sai de nós, esse vai para o inferno, esse vai para o brau, esse é pecador, essa é pecadora, esse é aquilo. Isso é fatal que sai da nossa boca. Mas o que Jesus diz aqui? Que para espanto dos fariseus e dos escribas, se para o nosso espanto também os evangélicos, os católicos, os espíritas, que os publicanos e as meretrizes, ou sejam, pessoas que aos olhos da sociedade já naquela época e ainda hoje, né, são deixadas de escanteio, de lado, vão para o reino dos céus primeiro que eles. Por quê? Porque apesar de serem pecadores, apesar de viverem do mundo, né? Beberagem, droga, roubos, violência, tudo. Porque isso aí sempre existiu. Mas eles tiveram um diferencial que os religiosos da época não perceberam. Apesar de pecadores, eles, as meretrizes, nossas irmãs e as primas, e os publicanos, que eram tudo do mundo, reconheceram João Batista como o profeta, que ele verdadeiramente é, pois ele é Elias reencarnado naquela fase como João Batista. Porque hoje nós vemos, principalmente nós, vemos crianças maravilhosas, prodígios, né? E as famílias não reconhecem. Ainda hoje. Então, a pergunta que Jesus pergunta para nós, qual dos filhos, das filhas nós somos hoje? E alguns nós somos. Ou nós somos o primeiro filho,
que o pai convida para trabalhar na via, que diz, não quero, mas depois arrependendo se vai, ou nós somos o segundo que dizemos sim, Senhor, e não vamos. Aí, quem é o pai aqui que Jesus está dizendo, né? Nos dizendo. O pai é Deus, né? Os filhos somos nós, seres humanos, né? Mas tem uma questão aqui. Muita gente, quando lê esta passagem, e até se entristece, porque entende que para trabalhar na via, para trabalhar para Deus, né, que é o nosso pai, que é o convite, né? Pai, vai trabalhar lá, o pai vai, né, me ajuda a colher azul, no caso da via, né? Me ajuda a regar. Aí pensa que trabalhar para Deus é só no núcleo. Se eu pertenço a uma denominação religiosa, igreja, Assembleia de Deus, Universal, qualquer coisa, né? Mundial, do Reino de Deus, ou do Espiritismo, tem que ser naquele grupinho ali, tem que ser. Eu tenho que frequentar a igreja, eu tenho que ser os cargos que tem lá, né? Ali. Se eu não fizer isso, eu não estou trabalhando para Deus. Errado quem pensa assim. Há inúmeros, bilhões de formas de trabalhar na via de Deus. E o convite o Pai faz todos os dias. Desde o primeiro dia, o segundo dia, em que abrimos os olhos e levamos aquele tapinha dos médicos, dos enfermeiros para dar sinal de vida, até o último suspiro. Quando nós trabalhamos com o amor, com a caridade, com o compartilhamento, sem esperar, sem barganha, nós somos trabalhadores de Deus. E isso pode ser no local de trabalho, na rua, na vizinhança, família, com os filhos, com os netos, qualquer pessoa, né? Pois nós, seres humanos, nós fomos criados para compartilhar. Não é só o humano, até o sistema, né? Sistema solar, o cosmos, um ajuda o outro. A Lua, nosso satélite natural, ajuda a Terra. Um precisa do outro. A Lua coordena, né, equilibra nossos mares, as estações, né, as 4 estações. Então, tudo, uma ajuda a outra. E assim somos nós, seres humanos. Só que nós temos que parar para pensar que se nós somos o primeiro, né, que a gente continua cometendo erros, porque só tem uma questão aqui que diferencia nós, que hoje, por nós lermos, por nós estarmos frequentando a igreja, temos abandonado, né, a vida material, a vida mundana, quem fez, né? Só tem uma diferença dos publicanos de hoje e das meretrizes de hoje. O tempo. Como assim, Eduardo? O tempo. Você foi adolescente, né? Você pode não fazer nada de errado hoje. Ou a partir de hoje, vai fazer uns 10 anos, 20. Você não faz nada de errado. Mas você já foi adolescente.
Você já foi jovem. Ou ainda, né, o ano, você cometeu os mesmos erros. Então, como é que eu vou julgar? Jesus está deixando nesse texto aqui, como é que eu vou julgar? Como é que eu vou apontar os dedos? Apontar literalmente, que é o erro. A questão aqui é não aponte, porque o erro é que para quem aponta o dedo. E muitos irmãos e irmãs apontam o dedo literalmente. Tanto é que os escribas e os fariseus, os religiosos da época, chamavam João Batista, é loucura, gente, de louco, maluco. Quem ele pensa que é? Porque ele ficava na rua gritando, porque tinha que gritar, ela não tinha microfone, gritando as leis de Deus, os ensinamentos de Deus, as profecias, né, que Jesus viria e tal, tal. Aí eles, que esse cara pensa que era cheio de rituais, né, tinha que seguir todo o cronograma, né, para poder falar de Deus, falar de Moisés. Aí aparece o maluco, né, aparece o Eduardo Daí. É que as pessoas não entendem que todo mundo é o mensageiro, a mensageira de Deus, de Jesus. Todo mundo. É esse o texto que Jesus quis ensinar. Porque ainda estava, que fazia pouco tempo que tinha acontecido, né? Que João Batista perdido a cabeça, literalmente. Né? Então, ainda estava muito vivo na memória da população e dos próprios escribas que estavam lá, dos fariseus, esse erro que eles cometeram. De não reconhecer. Eles não reconheciam e não reconheceram Jesus. Assim como hoje, se Jesus aparece de verdade, vai ter religiosos, evangélicos, católicos, espíritas, todos, que vão chamá-lo de louco, de maluco, de doido, igualzinho os escribas fariseus, porque o que mais tem é escriba e fariseu, só mudou a vestimenta, a escrita e o vocabulário. Só isso. Mas a essência, a corrupção continua a mesma coisa. Mesma coisa. Então o convite de Jesus, hoje nós não vamos alongar muito, o convite de Jesus é esse. Qual filha você quer e é? O que diz não, porque em algum momento a gente pecou e peca, né? Em algum momento, ainda hoje. Mas depois, ao arrependermos, nós vamos, né? Dedicar mesmo, né? Quando disser que, como alguns irmãos falam, eu aceite Jesus, meu irmão, minha irmã, nas pregações deles. Aí muita gente diz, né? Eu aceito, e vai lá na frente, né? E aceita, e diz que aceita. Mas sai na porta, não muda nada. Né? Continua pensando mal, continua desejando mal, continua tudo contrário. E aqui o convite é, quando a gente diz para o pai, né? Não quero, mas acaba indo, é arrepender-se e mesmo sabendo que cometeu muitas coisas erradas, mas dali para frente, que falou, que aceita Jesus, que segue Jesus, que ama a Deus, procurar não repetir e lutar para não repetir. Aí sim é o filho que está fazendo a vontade do Pai,
está ajudando o Pai. Porque tudo que a gente pode deixar para as pessoas não é o que as pessoas pensam de herança, que é bens materiais. É bom, devemos, mas a melhor herança que se pode deixar para o filho, para o neto, para a neta, para alguém, ou para um amigo, para um conhecido, é o conhecimento. E o convite que Jesus faz aqui, para nós, todos e todas, ou todes, né? Vocabulário novo. Você tem o conhecimento e você tem. Você tem. Passe para frente. Não leve com você para o túmulo. Né? É para o túmulo também, né? Porque é que eu olhei o que deu domingo agora no Fantástico sobre QM, né? Experiência de quase morte, daí é sempre relacionado a túnel e tal. E aí ficou na mente. Mas é pro túmulo. Não leve. Porque Jesus já disse uma vez, né? Há muito tempo, né? Mas Jesus disse uma vez, e é verdade, né, gente? Até a luz, em excesso, ela seca. Como assim? Quando você está no escuro, totalmente, desliga tudo, tudo. Tá pelo escuro mesmo. Aí qualquer luzinha na hora, né? Na hora, segundos, né? Já fica, né? Já te firma os olhos assim, até a vista se acostumar com a claridade. Uma luzinha qualquer. Agora, se pegar toda umas 10 lâmpadas, exagerei, mas umas 10 lâmpadas de LED e botar na tua cara, você vai sentir algo. Por que que Jesus teve que se diminuir? Por que que Jesus teve que se sacrificar para estar conosco? Porque entrar nesse corpo, nessa matéria, é um sacrifício, gente, é um sacrifício. Né? Jesus não precisava disso, não precisa disso. Mas porque ele é tão evoluído, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que a experiência que Saulo de Tarso teve, que agora é Paulo, né? Depois daquela experiência lá na estrada de Damasco, que ele caiu do cavalo e ficou cego. Ah, por quê? Porque a luz de Deus é gigantesca. Aí a questão que perguntamos e Jesus diz, a luz de Jesus é só de Jesus? Só Jesus que pode ter? Deus deu essa luz para Jesus? Não. Ele é só um irmão mais experiente, mais maduro, né? Nasceu primeiro. Então ele tem bilhões de anos e bem aproveitados. Né? Sempre crescendo. Aí já naquela época lá já era um Cristo. Porque não tem só ele de Cristo. Cada sistema solar, no mínimo, né, tem o Cristo. Daí muda os nomes, né? Conforme. Mas, né, e você também tem uma luz, que é conhecimento. Quanto mais você ler, quanto mais você estudar. E aqui não é só, aqui que eu digo que nós falamos, né? Nós falamos, não é só na parte da Bíblia. Que é errado querer aprender só a Bíblia, só o Evangelho, e esquecer aprender ciência, aprender matemática, aprender filosofia, aprender sobre o cosmos, aprender sobre medicina. Nós temos que aprender tudo. Tudo. Porque ao aprendermos tudo, nós aumentamos a nossa luz. E ao aumentar a nossa luz, nós podemos clarear
tirar a escuridão do nosso irmão, da nossa irmã. O que é a escuridão do nosso irmão? Quando eles estão atolados no pecado. Quanto maior evolução nós tivermos, só a nossa presença já transmuta os ambientes. As pessoas nem percebem, mas muda. Muda. Então, meus amigos, minhas amigas, para não nos alongarmos muito, que já deu no horário, e hoje o assunto era rapidinho, curtinho, para não deixar nem vocês e nem eu sem a nossa leitura diária, nosso estudo. Então, a mensagem é essa, né? Qual dos filhos você é? O primeiro que fala, né? Não quero, não vou ir, pai. Mas aí se arrepende, vai, né? Trabalhar, ajudar o pai, ajudar a mãe. Ou o segundo, né? Sim, senhor, sim, mas o pai vira as costas e vai deitar, vai dormir, é gabulhar. Porque só falar, só se vestir bem, só estar na beca, não adianta nada. Só ler, só ter todo o conhecimento, conhecer toda a ciência, conhecer. Obrigado. Paulo de Tarso, lá em Corinto, carta aos Coríntios, a cidade lá de Corinto, ele deixou uma frase que ela é icônica para nós espíritas. E acredito e desejo que seja para os outros religiosos também. Né? E seria interessante que fosse mesmo. Mas para nós para nós toca muito. Ele diz assim, ainda que eu conhecesse toda a ciência da Terra, ainda que eu tivesse todo o dinheiro da Terra, sem o amor e sem a caridade, eu nada seria, ou eu nada serei. Então, temos que ter todo o conhecimento, temos que ter o amor. E como é que eu demonstro o amor? Trabalhando o pai que ali na história é um dono de fazenda, mas que na verdade Deus está falando de Deus. E trabalhar não é só ir na igreja, né, gente? Não precisa ser como as pessoas pensam, que se eu não trabalho dentro de uma igreja, eu não estou trabalhando para Deus. Se eu não trabalho dentro do ser espírita, se eu não sou um palestrante, se eu não sou alguém que no atendimento fraterno, se eu não sou uma pessoa que dá passe, que dá orientação lá dentro da casa física, eu não estou trabalhando para Deus. Não é verdade. Quem disser isso para você, como diziam e os antigos, entendiam assim, porque era mentalidade, era todo o sistema da época e tal, né? As novas gerações sempre vêm trazendo. Estão errados. Estão errados. O pai convida todos os dias. Hoje, agora é de noite, mas amanhã de manhã é uma nova oportunidade de trabalhar para Deus, trabalhar para Jesus. Amanhã é quinta, aí sexta-feira é uma nova oportunidade de trabalhar para Deus, para Jesus. Sábado, uma nova oportunidade de trabalhar para Jesus. Todos os dias. Seja em casa, seja na rua, seja no trabalho. Todo dia. Todo dia é oportunidade de trabalhar para Deus. E a gente recebe esse convite do Pai direto. E tem uma notícia para vocês. Quanto mais você tiver o coração puro, entender as mensagens de Deus, de Jesus, não o que o Eduardo está falando, mas o que vocês leem, o que vocês ouvem, o que vocês vão na igreja, tal, vocês entenderem e praticarem, e que Deus perceber que vocês verdadeiramente estão com falhas, com erro, né? Mas estão se esforçando, mesmo dormindo, aos olhos da família, que o seu corpo vai estar ali, tudo certinho, nada de anormal. Você e alma está trabalhando, porque Deus
E Jesus e a espiritualidade amiga convida e leva nós, vocês, em sonho, enquanto o nosso corpo está dormindo, para ajudarmos, orientarmos, aconselharmos, resgatarmos. Nós somos socorristas, homens e mulheres. Imagine uma equipe do SAMU, das ambulâncias, né? Que vão nos lugares que as pessoas estão doentes, né? Estão ali passando mal e tal. E socorre, né? Leva para o hospital. É a mesma coisa nós. Por que que Jesus usa o vivo ainda, que é a alma, né, dormindo, para falar com esses irmãos, essas irmãs que estão em sofrimento, desencarnados, enquanto o nosso corpo dorme? Porque nós ainda estamos com a matéria, ainda nós estamos. E eles conseguem ver nós ainda. Porque Jesus não vai conseguir enxergar. Os espíritos, os mentores, os anjos, não vai conseguir enxergar. Então não vai conseguir. Agora, vendo nós, que somos iguais a eles, eles. É quando a gente vê o médico, é quando a gente vê o enfermeiro, é quando a gente vê a equipe do SAMU, né? A gente aceita a ajuda. Aí aceita a nossa ajuda. Então, gente, quando você levanta feliz, quando você acorda, né? Feliz, tranquilo, recarregado, com energia, com vitalidade, se sentindo mais bonito, mais bonita, pode ter certeza que você trabalhou, que você salvou vidas dormindo. E é assim. É lindo quando nós entendemos a mensagem de Jesus e da espiritualidade amiga e sabemos que nós temos essa oportunidade, dependendo da nossa conduta, dependendo do nosso amor, da nossa evolução. Cada um tem o seu determinado grau, né? É que nem uma escola, né? Uns estão no jardim da infância, outros estão na primeira série, outros já estão na segunda, na terceira, outros já estão lá na oitava série, outros já estão lá no segundo grau, outros já estão lá na faculdade, né? E convivendo no meu ambiente. Mas conforme a nossa evolução, conforme o nosso entendimento das escrituras sagradas, do Evangelho, né, da Bíblia, e praticando, levando à luz, né, não adianta conhecer e guardar só para si, não, não orientar nem o irmão, nem a família, nem o filho, nada, nem o neto, nada. Porque orientar não é só falar, não precisa nem falar. Quantas pessoas que são da natureza mesmo, mas retraídos, retraídas, é a natureza, né, gente? E mesmo assim, deixa o legado, ou está deixando um legado maravilhoso naquele núcleo ali, de 3 pessoas, ou de 2 pessoas. A pessoa, o marido, a pessoa, a mulher e o filho, a filha. Porque se nós somos parceiros, somos amigos, somos felizes, somos alegres, só uma família orgulhosa, aquele filho, aquela neto, aquela neta, daqui 20, 30, 50, 70 anos, vai lembrar e não, vai retribuir, vai continuar fazendo igual, porque viu a avó fazendo, viu o vô fazendo, viu qual é, né? Sabe o que eu estou fazendo? Meu avô, meu tio José fazia, só que eles não tinham a tecnologia que eu tenho, né? Eles tinham que sair de casa, tinham que ir na igreja deles, né? No centro espírita, e lá falar com o povo, né? Eu já tenho a tecnologia a meu favor, né? Então eu falo com o povo lá no conforto do lar. Né? Mas então, o que que é? Esse é o grande legado que existe. A melhor herança que um homem e uma mulher pode deixar para um filho, para um neto, é o conhecimento, é o amor que eles tiveram, que nós temos por Jesus, passar para nossos filhos, mas não a força, não impor,
Porque Hipólito, como eu já vi, isso eu estou falando é porque de certo é para falar, eu já vi, Hipólito, a gente leva só até os 16 anos, ali ó, puxador aí. Mas assim que pega 18 anos, não vai mais. Por quê? Porque ia forçado, ia forçada, ia à base do grito, à base do medo, à base do pânico, não por amor, não por respeito, não por entendimento. E eu, apesar de ter sido criado numa família religiosa, pasmem vocês, o vô nunca me forçou a nada. A nada. Quantas vezes eu, 14, 15 anos, vamos lá, hoje vai ter fulano, vai vir lá de Santa Maria, fulano, Beltrano. Ah, vou lá, todo mundo aí já me conhece. Dá. E ele, em vez de ficar insistindo, então tá, o vô vai indo. E eu vou ir. Só acabou, acabei indo. Mas nunca foi forçado. Talvez tivesse sido forçado, talvez eu teria entendido errado, porque daí eu ia com má vontade. E a gente, quando vai com uma vontade, gente, só o corpo tá lá dentro. Quando eu trabalhava por Seleto, né? E por a casa ser praticamente da nossa família também, né? Por você um dos fundadores, então até hoje eu chego lá, a casa é minha casa. Tem que me respeitar. Ah, o neto do seu não dele aí, ó, vamos respeitar. Eu, não é ninguém, mas é o neto do seu não dele, vamos respeitar. Então é minha casa. Aí a gente deixa, né? Deixa. E aí vai trabalhar, consegui trabalhar. E ao trabalhar, eu ficava lá na frente, lá depois de ler o livro, né? A abertura. O seu Paulo falava, pessoal, calma aí na frente lá. Quanta gente que vai para agradar a mulher, principalmente os homens. Né? Tá, eu ia enchendo o saco. Vou. Mas vai lá e fica lá e só o corpo. Hoje eu fico no celular, mas antes não tinha celular na minha época, lá em 2000, 99, até 2005. E lá só pro corpo. Aí, como a cidade era pequena, 20 mil habitantes, então se conhece. Ainda mais quando eu tinha criado, né? Quem nasce até então era de lá. Devia. Ia, ficava lá meio grato, né? Não mudava nada. Não mudava nada. Aí eu perguntava, aí nós perguntava, o que tá achando? É, leu o livro, leu tal livro. É, mas não saberia dar um resumo, né? Quando não sabe dar um resumo, a gente não leu nem a contracapa, porque se fosse esperto para enganar nós, era só ler a contracapa, eu já sabia o resumo do livro. Eu sempre, quando era bibliotecário, eu tinha que ler todas as contracapas, né? Porque as pessoas perguntam, né? Esse livro é bom? Qual livro você me recomenda? Aí eu tinha que saber, né? E aí, como não é humanamente possível, ainda mais que você tem 18 anos de idade, 17, 18, como é que você vai ter lido tudo? Então, ali as contracapas, né? Que é o resumo. Ali, né? Tal livro assim, assim. Pô, conta isso. Mas não vou contar para não dar spoiler, para não estragar. Aí a pessoa pegava o livro. E depois voltava semana que vem para entregar. Pá, livro muito bom, hein? Exatamente como você falou. E eu ficava, pai, eu nem li esse livro ainda. Eu vou ter que ler. Mas é assim, gente. Sim, por que eu estou dizendo isso? São histórias do passado. Porque sempre temos oportunidade de trabalhar para Deus. Todo mundo. Quando você é gentil, quando você é atencioso, quando você é respeitador, respeitadora, né? Você está trabalhando para Deus. Quando você sabe educar seu filho para o bem, você está trabalhando para Deus. Você está encaminhando essa criança, futuro homem, futura mulher, para serem do bem, crescerem. Então, bora terminar nosso estudo? Pai, Jesus, te agradecemos
Agradecemos aos mentores, às mentoras, amigos, às amigas, por mais uma noite de estudo, por terem vindo nos inspirar, por nunca nos abandonarem, por sempre que nós pedimos humildemente, os irmãos e as irmãs se compadecem de nós e vêm ao nosso auxílio nos inspirar, nos auxiliar, nos amparar, cuidar de nós para que o estudo saia coerente com os ensinamentos, com o que Jesus quis passar para nós lá em 2000, né, nos anos 2000 anos atrás, como nos dias atuais. Então, com o Pai Nosso, damos por encerrado nossa leitura desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja e assim será. Uma ótima noite a todos, uma ótima manhã, uma ótima madrugada, uma ótima tarde, um bom dia. E aqueles que estão nos cortes, curtem, comentem, compartilhem e espalhem, né, essa luz, esse ensinamento que vocês estarão trabalhando para Deus e para Jesus, não para o Eduardo. Nunca pense que é para agradar o Eduardo, que é para fazer o Eduardo crescer no Quai. Não, isso aí é de menos. O que vocês estão fazendo ao compartilharem, ao comentarem, é trabalhar para Deus, para Jesus. E essa é a missão de todos. 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 Trabalhar para Deus, para Jesus. E aí, qual filho, qual filha você é? O primeiro, que mesmo cheio de pecados, que eu também tenho, mas a gente se esforça, né? E vai trabalhar para Deus. Ou os que se acham, né? Porque tem uma leitura, tem um estudo, tem o carrão, tem a mansão, tem dinheiro, são bonitas, são bonitos, né? Mas não trabalham verdadeiramente para Deus, para Jesus. Não compartilham, não falam de Jesus, né? Só falam de dinheiro. Qual filho, qual filha você é aqui? Esse é o questionamento de Jesus. Esse é o questionamento da espiritualidade amiga. Essa é a pergunta que eu, que você, que nossas irmãs, que nossos irmãos, que todos devemos nos fazer sempre ao acordar, ao tomarmos ciência que estamos despertos. Qual filho eu sou no momento? Qual filho eu posso me tornar no futuro? Qual filho, filha eu quero ser? Qual que vai agradar Deus? E a resposta aqui, o primeiro. Mesmo com falhas, igual os publicanos, igual as meretrizes, nossas primas, com todo respeito e carinho às primas, né? Mas as primas, né? As meretrizes, as Jezebel, né? As minhas primas evangélicas vão entender daí que é das meretrizes. É delas que eu tô falando, não de vocês, primas. Elas mesmo no pecado, mas elas respeitavam João Batista. Elas confiaram em João Batista e elas mudaram. E aí eu, Eduardo, me achando só porque eu nasci numa família, duas famílias na verdade, né, os dois lados, e
Então, conhecimento entrou na minha cabeça desde criança. Achar que sou melhor, e aí eu vou chegar e vou levar um choque. Mas como assim fulano tá lá e eu tô aqui na lama sofrendo? Mas é que você só sabe. Você só decorou. Você só viveu naquele grupinho ali, daquela igreja, daquele centro espírita, daquela cidade, daquela comunidade pequena. Aquelas 50, 100 pessoas que frequentavam ali o seu centro espírita, a sua igreja. E você não olhou ao seu redor, ao redor, em volta. Você não entendeu que nós estamos para compartilhar em todos os aspectos. Né? Então, fiquem com Deus. Às vezes as mensagens são duras, mas o que tem que ser dito, tem que ser dito. Que ninguém passa pano, porque a verdade é assim, Jesus não passa pano. Os mentores não passam. Vão pensar vocês que os mentores passam pano. Às vezes a gente chega chorando, porque a gente comete erros. E diz, mas quem cometeu foi você, você sabe o que é certo. Examina a sua consciência e a resposta está dentro de você. Você sabe que não deveria ter feito isso. Você sabe que não deveria ter falado aquilo. Você sabe. E é verdade, a gente sabe. A gente está num sistema de consciência que a gente sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo. Então, que filho você é? Que filha você é para Deus? Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!